Boa tarde, irmãos. Convido a todos a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo de número 15. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 1 até o versículo de número 15. Eu vou ler e os irmãos acompanhem a leitura. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que ele estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos muito gratos a Ti, Senhor Deus, por tão grande privilégio de pertencermos ao Teu povo, à Tua igreja, pelo tão grande privilégio que o Senhor, pela Sua graça, um dia nos alcançou, nos tirando das trevas do mundo, do domínio do diabo, do pecado, e nos trazendo para a luz, para o Teu reino, para o reino da Tua graça em Cristo Jesus, e assim nos tornando membros do Teu corpo, membros do Teu povo. Nós louvamos a Ti, Senhor Deus, porque nós não merecemos nada do Senhor, foi a Tua tão admirável graça que veio a nós, que nos alcançou, que nos transformou, mas também Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez podermos meditar na Tua Palavra, expor a Tua Palavra. Quero suplicar, Senhor Deus, que o Senhor mais uma vez seja gracioso para comigo, me abençoe, me habilite para que eu possa pregar a Tua Palavra, para expô-la com fidelidade, com temor e tremor no meu coração, mas também, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a mesma, a fim de que o Senhor a use para a edificação do Teu povo, para o convencimento de quem Tu és, convencimento de quem nós somos também, convencimento dos nossos pecados, que o Senhor use a Tua Palavra para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, mas também, Senhor Deus, o Senhor use a Tua Palavra para a salvação, para a libertação, Senhor Deus, daqueles que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não foram alcançados pela Tua graça. Seja conosco, nos abençoe, é o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos.
Meus irmãos, o Senhor Jesus, depois de ressurreto, ele certa vez respondeu para Tomé e disse o seguinte: bem-aventurado os que não me viram e creram. Alguns tiveram o privilégio de ver Jesus. Alguns tiveram o privilégio de ouvir os sermões da boca do Filho de Deus. Alguns tiveram o privilégio de ver os seus sinais, de testemunharem, de serem testemunhas oculares, de estarem ali, de verem o Senhor Jesus realizando milagres. Alguns tiveram o privilégio de ver o Senhor Jesus ressuscitado e alguns de vê-lo, ele sendo assunto aos céus. Nós não tivemos esse privilégio. Nós não tivemos o privilégio de vê-lo, nós não tivemos o privilégio de ouvi-lo, nós não estávamos lá para ver os seus sinais, nós não fomos testemunhas oculares da sua ressurreição, nós não vimos ressuscitado, nós não vimos ele sendo assunto aos céus, e tanto você quanto eu não vimos isso, mas nós temos um registro infalível que é o registro acerca de tudo aquilo que ele proferiu, de todos os seus sermões. Nós temos o registro de todos os sinais que ele realizou, que ele quis registrar para nos conduzir à fé. Nós temos o registro da sua crucificação. Nós temos aqui o registro infalível que ele ressuscitou. E todos esse registro, tudo aqui que está registrado na Escritura, naquilo que João vem dizer para nós, é suficiente para nos levar a saber que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Tudo é suficiente para nos conduzir à fé, ao arrependimento e a saber e a conhecer quem de fato Jesus é. Nós temos o registro de como pessoas viram o Senhor Jesus de maneira que, digamos assim, deveriam ver de uma maneira e não viram. Eles viram, mas a gente pergunta, quem de fato eles viram? Quem alguns de fato eles viram? Quem eles deveriam na realidade ver? Eles viram a Jesus, mas quem foi que eles viram? Como é que eles viram a pessoa do Senhor Jesus Cristo? E quem é que eles deveriam ver? Eles viram os sinais, mas aqueles sinais os levou a saber, de fato, quem ele era. Meus irmãos, todos os registros, e aqui nós vamos ver que temos registro de pessoas que testemunharam, que viram a Jesus, que ouviram a Jesus, que estiveram lá com ele, mas que o viram de uma maneira errada. Não viram realmente quem ele era, quem ele estava se revelando a eles. E nós temos o registro aqui, de um modo tão específico, de uma multidão que seguia o Senhor Jesus Cristo. Mas a gente pode perguntar, qual a razão? Qual a motivação? Por que é que eles seguiam o Senhor Jesus Cristo? Eles seguiam de fato porque eles sabiam quem ele é? Ou eles estavam seguindo por uma motivação, por um interesse errado? O texto que nós lemos é um texto que nós vamos meditar sobre o tema Jesus é o pão da vida. E nós vamos ver que alguns estavam seguindo Jesus e uma multidão estava seguindo o Senhor Jesus por causa somente dos sinais que eles viram. Mas nós vamos ver que pessoas que estavam aqui, que viram este milagre do Senhor Jesus Cristo, da multiplicação dos pães, nós vamos ver como é que eles viram ao Senhor Jesus. Quem é que eles viram? Na realidade, nós vamos ver que eles viram ele como um profeta. Depois nós vamos ver que eles viram Jesus como rei. E eles queriam torná-lo como rei. Mas eles não viram quem de fato ele era. Eles não viram que ele era o pão, ou ele é o pão da vida.
Aquilo que eles precisavam ver, eles não viram. Eles não compreenderam, eles não entenderam aquilo que eles necessariamente precisavam ver e aquilo que eles necessariamente precisavam compreender acerca de Cristo. Portanto, a primeira coisa que nós vamos ver aqui nesse texto é que alguns seguiam o Senhor Jesus Cristo por uma motivação errada. Alguns seguiam o Senhor Jesus Cristo por causa dos sinais que eles viram o Senhor Jesus realizar. Veja o versículo 2. Seguiam numerosa multidão, porque tinham vistos os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Meus irmãos, como estas pessoas aqui falharam em compreender, falharam no seu discernimento e na sua apreciação quanto à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles viram nele apenas um operador de milagres. Eles viram que estava no meio deles um homem que estava realizando milagres. E eles estavam seguindo, esta multidão aqui estava seguindo, por causa que eles viram ele curando enfermos. E de certa forma eles estavam maravilhados, fascinados, porque as curas eram incontestáveis. As curas que Jesus realizava eram incontestáveis. Elas eram realizadas, elas eram testemunhadas por aqueles que eram curados. E eles então estavam maravilhados e interessados, desejosos de mais benefícios deste poder dele para eles. Eles fracassaram em perceber, em ver quem ele era. Eles fracassaram em perceber, em saber que quem estava ali no meio deles era o Salvador de pecadores, o Cristo, o Filho de Deus. Eles estavam cegos e não viram a glória do unigênito do Pai, não viram a glória do Filho de Deus. O texto, meus irmãos, é um relato de Jesus alimentando aproximadamente 5.000 pessoas com pão. É um milagre que foi testemunhado por um maior número de pessoas, porque aproximadamente 5.000 pessoas desfrutaram deste milagre. Não foi apenas uma pessoa que ele, digamos assim, curou, mas aproximadamente 5.000 pessoas, elas desfrutaram ou testemunharam deste milagre. Mas este é um milagre que aponta para a sua pessoa. O versículo 17, depois o Senhor Jesus vai trazer a eles a compreensão e o entendimento que eles deveriam ter deste milagre. Este milagre apontava para Cristo. Ele pega um pão, algo comum, diário, ali usado de uma maneira comum, para ilustrar, para trazer uma ilustração e mostrar verdades acerca da sua bendita pessoa. Aquilo que ele realiza, aquele milagre, era para que eles pudessem ser atraídos, levados a saber acerca de quem ele é. Mas eles não entenderam, eles não discerniram de fato quem ele é. Nós vimos isto antes no Evangelho, ou registrado no Evangelho de João. Nós vamos ver lá no João dizendo que algumas vezes o Senhor Jesus pegou algo da natureza ou trouxe uma realidade, digamos assim, comum para trazer uma ilustração sobre a sua pessoa ou sobre uma realidade espiritual. Ele trouxe algo que, digamos assim, estava ali, comum, da natureza, e usou aquilo para ilustrar, para ensinar uma realidade, uma verdade espiritual acerca da sua pessoa. Mas em todos os casos, ou na maioria dos casos aqui, que João vai citar, eles não entenderam aquilo que ele estava ensinando. Eles não compreenderam. Lembram quando ele disse para os líderes de Israel, ele diz: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Eles não entenderam. O que eles entenderam? Disseram eles:
46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás. Eles não entenderam que ele estava falando acerca de quem? De si mesmo. Mas veja, quando ele falou para Nicodemos, ele disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Ele não entendeu também, ele não discerniu aquilo que Jesus estava falando para Nicodemos. Qual é a resposta de Nicodemos? O que é que ele entende? Como, sendo eu velho, posso nascer de novo? Será que eu terei que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele não compreendeu, ele não discerniu. Lembram da mulher samaritana? Quando o Senhor Jesus encontra com ela, ele vai e diz para ela: olha, se tu pedires da água, eu te darei a água da vida. A água que tu beber, nunca mais terá sede. Ela compreende? Ela não compreende. O que é que ela responde? Tu não tens com que tirar. O poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida? Ali está. Ela não compreende. Nicodemos não compreende. Os líderes não compreendem algo que ele está usando para ilustrar uma realidade ou uma verdade espiritual acerca da sua bendita pessoa. Da mesma maneira que é repetido, acontece de novo neste milagre. O Senhor Jesus realiza este milagre, mas eles não compreendem, não entendem. Os seus olhos, o seu entendimento está embotado para ver uma realidade a qual, de fato, eles deveriam ver sobre a sua pessoa, sobre quem ele de fato é e a razão, a motivação pela qual eles deveriam segui-lo, eles deveriam buscá-lo. Meus irmãos, isto aqui João registra para nós. Impressionante, João vai registrar. Por que ele registra? Porque ele quer nos conduzir à fé. E ele quer que nós venhamos a olhar para este registro, ao ver como pessoas viram, como pessoas compreenderam de uma maneira errada, não viram de fato quem ele é, não compreenderam aquilo que ele usou para trazer ensino, verdade sobre ele. Ele quer trazer a nós para que eu e você, quando lemos este evangelho, quando ouvimos este evangelho, não venhamos cair no mesmo erro que eles. E ele está aqui trazendo instrução para nos levar o quê? A fé verdadeira. Ele quer mostrar os erros. Ele quer mostrar as motivações erradas e de como muitas pessoas seguiram Jesus por motivação errada. Mas ele faz isto justamente para quê? Para que eu e você, eu digo, este é o erro. Eu preciso, portanto, saber aquilo ou quem ele é aqui, naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele realizou, para que eu venha saber quem ele é para mim e para que eu venha segui-lo por uma motivação correta, sincera, honesta, bem fundamentada, bem alicerçada, sem nenhuma motivação por algo que, por mais entusiasmada ou entusiasmante que seja, e alguém pode seguir a Jesus de uma maneira com entusiasmo, mas pode não seguir o Cristo verdadeiro, pode não seguir o Cristo real, bíblico, que é revelado nas Escrituras. Quando nós olhamos para essas pessoas, é uma multidão seguindo, né? E é um entusiasmo, mas elas não estão seguindo o Cristo verdadeiro, bíblico, que vai ou que está se revelando a eles. Eles estavam seguindo por causa dos sinais que eles viram. Ele estava realizando sinais, curando enfermos, e eles estavam maravilhados, e estavam desejosos de, digamos assim, de ver ou de experimentar mais deste poder. E João aqui então vem relatar de que essa era a razão. Mas não é somente aqui que João relata. João já havia relatado isso, no capítulo 2, versículo de número 23 e 24, ele vai dizer: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome.
Mas o próprio Jesus não se confiava a ele, porque os conhecia a todos. Eles viram, mas aqui eles creram nele, viram apenas como o quê? Como operador de milagres, um realizador de obras extraordinárias que estava no meio deles, e isso, claro, os atraía, os fascinava. Alguma coisa, entenda bem, estava errada com eles. Alguma coisa estava errada com o coração deles. O versículo de número 14 vai mostrar por que o Senhor Jesus retirou-se deles. Versículo 14 e 15. Mais específico, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Por que o entusiasmo dessas pessoas, meus irmãos? Estavam entusiasmados, mas essas pessoas, a razão por que elas seguiam não era por quem ele realmente é, ou por quem ele é. A razão era só por causa dos sinais que ele fazia. E Jesus, sabendo disso, ele vai então se retirar, ele vai para o monte, para, digamos assim, que eles não venham a segui-lo de uma motivação errada. Meus irmãos, pessoas podem ter um grande entusiasmo por Jesus. Pessoas podem segui-lo, mas o Jesus que eles seguem não é o Jesus, digamos assim, real, bíblico. Pode estar seguindo por causa de sinais. E penso que este texto para nós, e aqui a gente vai ver o Senhor Jesus tratando, revelando, e João faz questão de registrar, né, a motivação errada que eles estavam seguindo. Penso que esse texto ele é tão aplicável para nós. É possível que em nossos dias, na nossa geração, tantas pessoas podem estar seguindo o Senhor Jesus Cristo apenas porque lhes é anunciado que Ele é um provedor. Ele é aquele onde as pessoas devem vir a Ele e elas não vão mais ter necessidade. Infelizmente, o evangelho que está sendo anunciado sobre Jesus é: venha e você não vai ter mais dificuldades, você vai ser próspero, você vai ser tudo e vai ter todas as coisas. E tantas pessoas semelhantes a estas podem estar seguindo de uma maneira errada, até entusiasmadas, até animadas. Mas, meus irmãos, nós vamos ver que o Senhor Jesus aqui vem mostrar que esta nunca deve ser a razão pela qual nós devemos seguir. Depois Jesus vai aplicar aqui esse texto e a aplicação vai ser um tanto quanto dura. Se alguém não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo. E eles vão dizer: duro é este discurso, mas esta era a realidade que eles precisavam ouvir e era isso que eles precisavam saber quanto à certeza de quem Jesus é e quanto à certeza para que viessem seguir o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, alguém pode estar seguindo o Senhor Jesus e seguindo por uma motivação errada, ou vendo de uma perspectiva errada, daquela que não é a essencial e a suficiente para conduzir ele para o propósito qual o Senhor Jesus veio a este mundo. Se o entusiasmo de alguém, e entenda bem, não estou falando aqui, não estou dizendo que nós não devemos nos entusiasmar pelo Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, saiba que seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida, porque ele deve arrebatar os nossos sentimentos, nossa mente, nosso coração, porque todo o fervor e todo o zelo que alguém deve demonstrar nesta vida é para Cristo. Todo entusiasmo que se deve falar sobre alguém é sobre Cristo. E isso é algo que deve estar presente. Nós devemos nos entusiasmar com algumas coisas desta terra, mas o que mais deve nos entusiasmar, aquilo que deve mais nos fascinar nesta terra,
é a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isto fascinava, a pessoa do Senhor Jesus Cristo fascinou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo desejava conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo Jesus. Eu sempre digo que aquele rosto que ele viu em Damasco, naquele dia, levou ele a viver a sua vida para conhecer a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele vem dizer que nele está todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Para Paulo, ele era alguém entusiasmado, empolgado, animado. Ele, Cristo, era tudo para ele. Ele vem dizer, o viver é Cristo e o morrer para mim é lucro. Todo o seu alvo, toda a sua vida era Cristo, conhecer a Cristo. Mas entenda bem, qualquer entusiasmo que alguém possa ter por Jesus, em seguir o Senhor Jesus, um Jesus que não existe, que não é real, que não está nas Escrituras, isso não traz nenhuma honra para Cristo. Isso não traz nenhuma honra para Cristo. Esse entusiasmo é falso, é fictício. É alguém que está seguindo, mas um Jesus que não é o real, que não existe, que não é o verdadeiro, o bíblico, aquilo ou quem de fato ele se revela a nós. Ele desvenda. E é por isso que João vem aqui registrar. Olha o erro dessas pessoas. E a gente pergunta, será que você vai cair no mesmo erro delas? Será que alguém olhando e vendo que muitos seguiam por causa dos sinais, viram um benfeitor? E é claro que se alguém pode dizer assim, que bom, nós temos alguém que pode curar nossas enfermidades. E eu penso que nesses dias, que estamos vivendo de pandemia, de coronavírus, eu penso que esses dias, na providência de Deus, desfaz tantos falsos profetas, tantos falsos que provam, que dizem que curam tudo. Por que não curam? Por que não estão ali manifestando? Porque é falso. E muitas pessoas podem ser levadas por um Cristo que não é real, que nesta hora não funciona. Cadê? Cadê os lenços ungidos que alguém só toca e pega e fica curado? Por que não se distribui agora? Por que não se anuncia agora? Olha, está aqui, venham, peguem os lenços ungidos e você vai ficar curado. Porque isto é falso. Isto não é verdadeiro. Mas quantos podem estar seguindo um Cristo que não existe? Entusiasmado. E provavelmente só naquele grande dia, para tristeza e ruína, eles vão ver que eles estavam enganados. Que coisa triste. Só naquele grande dia, eles vão dizer que, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, nós ouvimos, nós fizemos milagres. E o que o Senhor Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. A vida que conduz a Cristo, a fé, melhor dizendo, que conduz a Cristo, ela vai produzir vida santa. Ela vai produzir um conhecimento real acerca do Cristo que nos é revelado nas Escrituras. Aqui está. Eles viram em Jesus apenas um operador de milagres, entusiasmados. E parece que essas coisas é um passando para o outro, E é um dizendo, olha, tem aqui um operador de milagre. E era uma multidão, e pense bem, aproximadamente, bem mais de 5.000 pessoas. Meus irmãos, se Jesus quisesse enganar as pessoas, ele poderia enganar essas 5.000. Mas ele não veio para enganar as pessoas. Ele não veio para que as pessoas viessem segui-lo por uma motivação errada. Ele nunca quis que alguém viesse segui-lo sem saber quem de fato ele é. E ele nunca quis que as pessoas viessem segui-lo sabendo das implicações que tinham em segui-lo. Por isso que algumas vezes ele vai dizer para alguns, pense bem, avalie. Não é que ele não está querendo que a pessoa venha seguir, mas ele quer que a pessoa esteja consciente. Um certo jovem chegou, Senhor, eu vou para qualquer lugar, estou aqui disposto. E ele diz, pense bem, as raposas têm seus covis,
Os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Avalie, pense bem no seu entusiasmo. É alguém que estava entusiasmado, mas podia ser um entusiasmo falso. E Jesus não está impedindo ele de vir, mas Jesus está dizendo, pondere, avalie as implicações que tem em me seguir. Porque as implicações são sérias. As implicações é de renúncia total. É de alguém que deve tomar a sua cruz e seguir. E quando o Senhor Jesus falou sobre isso, nós às vezes essa expressão não tem tanto significado para nós assim, nós não compreendemos. Mas para eles sabiam. Porque eles sabiam que morrer na cruz era uma pena de morte do Império Romano. E quando eles viam alguém caminhando nas estradas ou nas ruas do Império Romano, carregando uma cruz, eles sabiam, este só tem o caminho de ida, nós nunca mais veremos. Este vai morrer, nós nunca mais veremos. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Se alguém quiser vir, esteja disposto a morrer para si mesmo. E é isso que as implicações tão sérias acerca do Evangelho e de seguir. Mas veja, quem é que eles viram aqui? Eles viram ele como profeta. O versículo de número 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Olha só, aqui está, o Senhor Jesus realiza um milagre. Este milagre é um milagre que eles desfrutam, eles se alimentam do pão, eles se alimentam do peixe. E o Senhor Jesus, então, depois disso, qual é a compreensão que eles têm? Quem é que eles veem? Eles veem como profeta. E quem é este profeta aqui que eles estão dizendo? Eles estão dizendo, vendo os homens o sinal, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Eles viram que Jesus era o profeta. Isso estava errado? Não estava errado. Isso estava... ele não é o profeta? Ele é o profeta. E que profeta é esse aqui que eles se referem? Esta é uma referência acerca de Cristo que foi dita ou profetizado por quem? Por Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio 18, 15, Moisés diz que depois dele iria levantar-se um profeta. Vamos lá só para a gente confirmar. Deuteronômio 18, 15. O Senhor teu Deus suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. A quem é que Moisés está aqui falando? Ele está se referindo a Cristo. Jesus certamente era o profeta predito, profetizado por Moisés. Mas entenda bem, ele não era o profeta que eles pensavam. A gente fica, mas ele era, mas ele não era o profeta do modo como eles pensavam, do modo como eles imaginavam. As pessoas que viram o milagre de Jesus não entenderam o que significava para Jesus ser este profeta predito por Moisés. Veja o verso 32 e 33. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus estava dizendo? Eu sou o profeta, mas eu sou muito mais do que o profeta. Há uma semelhança entre mim e Moisés, mas eu sou muito mais do que Moisés. E por que ele vai dizer isso? Ele vai dizer, quem deu para vocês o pão não foi Moisés. Quem deu o pão, o maná, lá no deserto, foi quem? Foi Deus. E aqui ele está dizendo, aqui estou eu.
dando para vocês o pão. Mas aí ele vai dizer, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele está trazendo para si, ele está apontando para si. Eu sou o profeta, mas eu sou muito mais do que o profeta. Eu sou muito mais do que Moisés, porque Moisés deu o pão, na realidade não foi ele. Quem deu? Foi Deus. Foi Deus que deu o pão. E ele está dizendo, então quando eles viram aquela multiplicação, eles deveriam dizer, então este é verdadeiramente Deus. Este é o que deu pão lá, ou melhor, este é o que deu o maná lá no deserto. E aqui ele estava realizando o milagre do pão e, portanto, trazendo para si e dizendo que ele era o pão que Deus enviou do céu. Ele não era apenas o provedor, e era isso que eles deveriam ver. Eles não deveriam apenas ver o pão que ele estava dando, mas eles deveriam ver que ele era o pão que veio para eles, para suprir a necessidade deles. Ele está dizendo, eu não sou simplesmente o outro profeta, eu sou como Moisés, mas sou muito maior do que Moisés. Eu sou o doador do maná e do pão. Eu sou muito mais do que o maná e do que o pão. Porque ele vai dizer, eu não somente sou, em outras palavras, o criador do maná e do pão, mas eu mesmo sou o pão da vida, eu mesmo é que dou a minha vida. E aí ele está dizendo, vocês viram a multiplicação, vocês viram o meu poder, mas vocês não viram quem eu sou. Vocês não reconheceram quem de fato eu sou. Vocês me chamam profeta, e de fato eu sou aquele profeta lá, mas não do modo que vocês pensam que eu sou. Não do modo que vocês pensam. Eles poderiam dizer, ele seria semelhante a Moisés, e ele vai dizer, é o profeta, mas é muito maior do que Moisés, porque este é o Filho de Deus, é o pão verdadeiro, o pão que vem e que dá vida ao homem. Mas eles não só viram ele como um profeta, mas eles viram ele como um rei. Veja o versículo 16, versículo 16, o 15. Sabendo Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente para o monte. Aqui vai, mais uma vez, mostrar alguns atributos do Senhor Jesus. Ele conhecia, ele sabia. E o intuito dele, depois deste milagre, era então torná-lo, aclamá-lo como rei. E aí a gente pergunta, mas por que rei? Jesus de fato não é rei? Sim, ele é o rei, mas não do modo como eles pensavam, não do modo como eles imaginavam. Abra aí sua Bíblia em João, capítulo 18, versículo 33. É aqui Pilatos questionando e perguntando ao Senhor Jesus se ele é o rei dos judeus. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Veja no versículo de número 36 a resposta do Senhor Jesus Cristo. Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Aqui o Senhor Jesus, entenda bem, o Senhor Jesus não estava dizendo que este mundo não lhe pertence. Ele não estava dizendo que este mundo não é dele. Não, é dele. Ele fez. E ele, na sua segunda volta, reinará sobre este universo, sobre toda a sua criação visível e invisível, a qual ele fez. Mas ele está dizendo o seguinte, eu não vim, no caso aqui na sua primeira vinda, para governar a vida de homens e de mulheres pela força.
Eu não vim como líder, como os judeus pensavam, esperavam. Como é que eles esperavam? Um líder que pudesse arregimentar todo Israel e, portanto, ser um Messias guerreiro, um Messias que viesse pelejar e tirá-los do domínio do Império Romano e, portanto, subjugar todos os seus inimigos. E ele está dizendo, o meu reino não é desta maneira. A primeira vinda dele aqui, ele não veio para reinar ou para governar pela força. O seu reino é o reino espiritual. Ele reina, ele governa. Mas como é que ele conquista os seus? Ele conquista os seus no coração. Ele é o Senhor, ele reina no coração daqueles os quais vêm a ele, crendo e recebendo como seu único e suficiente Salvador. O seu reino não é o reino da força, não é o reino de armas, mas é um reino no qual ele exerce o seu poder, regenerando, transformando vidas e assim tornando-as novas criaturas. E aqui então é como se nós pudéssemos ver, ele vai dizer, o meu reino aqui não é o reino onde há um domínio, um governo visível. Ele, pela sua graça, é o reino de Cristo reinando no coração daqueles os quais ele regenera, os quais ele transforma, e é uma conquista não por armas, não com armas, mas com poder de transformar corações e de tornar novas criaturas. Não é o rei que eles pensavam, não era o rei que eles imaginavam. O verso de número 23, ou melhor, capítulo 6, 26, Jesus diz, em verdade vos digo, vós me procurais porque vistes sinais, ou melhor, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Sabe o que o Senhor Jesus estava dizendo aqui? É por causa disto que vocês me desejam fazer rei. Vocês me desejam ter-me como rei, porque significa para vocês o quê? Estômago cheio. Vocês querem me tornar rei, não pelo rei que eu sou, ou não pelo reinado que eu tenho e preciso fazer, mas vocês me desejam fazer rei porque vocês comeram. E vocês, para vocês ter-me como rei, significa que vocês desejam um rei que lhes dê um estômago cheio. E aí o Senhor Jesus vai dizer, busquem, pelejem, trabalhem, não pela comida que perece, mas pela comida da qual satisfaz a alma. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo, busque-me por quem eu sou. Busquem-me por quem de fato eu sou, naquilo que eu posso fazer para satisfazer a alma de vocês. Mas por último, quem é que eles deveriam ver de fato? Quem eles viram? E não era quem eles deveriam ver, a compreensão deles está errada. Mas por último, quem de fato eles deveriam ver nesse milagre aqui? Que Jesus é o pão da vida. Eles deveriam ver neste milagre que Jesus está descortinando a sua bendita pessoa. Neste milagre aqui, Jesus está manifestando a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Eles deveriam ver neste milagre, digamos assim, as cortinas da janela da redenção sendo aberta. E eles pudessem então ver de uma maneira tão clara, tão visível, quem Ele é. Meus irmãos, quando nós olhamos as circunstâncias deste milagre, todas essas circunstâncias apontam para a pessoa de Cristo, para quem Ele é. Primeiro nós vamos ver na circunstância que eles estavam famintos e, portanto, necessitados. Eles estavam aqui, era final de tarde já, e eles estavam muito tempo ali, e era um lugar que não tinha, era um lugar deserto, não tinha como eles serem alimentados.
A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que necessariamente eles estavam, digamos assim, famintos, com fome. E a fome é uma necessidade do nosso corpo físico. Deus deixou a fome para isso. Quando nós temos fome, é o nosso organismo mostrando que nós necessitamos ser alimentados. E necessariamente nós vamos atrás, nós buscamos o alimento porque nós precisamos para viver ou para subsistir. Mas a segunda coisa, embora aqui João não registre, mas Marcos vai registrar, porque este é um dos milagres que está registrado em todos os 4 evangelhos. Todos os evangelhos registram a multiplicação dos pães e dos peixes e como Jesus saciou 5.000 pessoas. Mas João não mostra o que Marcos vai registrar. Marcos vai dizer que Jesus, vendo a multidão, compadeceu-se dela. 2 coisas nós vamos ver: a necessidade, a condição deles e Jesus, então, compadecendo. A misericórdia dele, ele se condoendo, ele olhando para a condição e ele, portanto, se compadecendo da situação e da condição que eles estão. Então nós vamos ver aqui, este milagre é uma manifestação de quê? Da compaixão de Cristo. Cristo se compadecendo. E aí nós vamos ver que após a realização do milagre, o texto vai nos dizer que eles estavam, versículo 12, quando já estavam fartos. O que significa isso? Que eles estavam satisfeitos. Olha só, necessidade, Cristo olhando para eles com misericórdia, Cristo operando milagre e eles então sendo o quê? Saciados. Tudo isto aqui, as circunstâncias todas deveriam apontar para quem? Para Cristo, como de fato é ou quem ele é. Primeiro, ele é o que veio por causa da sua tão grande compaixão para com pecadores perdidos. Parece que é muito mais fácil, e é mais fácil, a gente ver as nossas necessidades físicas. É muito mais fácil porque nós sentimos fome. Nós temos isto. Então, quando nós estamos com fome, significa dizer que o nosso organismo está dizendo, o nosso corpo está dizendo que nós precisamos ser alimentados. Mas a gente sabe quem é o provedor a nós. Quem é o provedor de toda a criação? É Deus. É Deus que provê. Deus não é apenas o Criador, mas Ele é o quê? O sustentador. Ele que provê alimento, Ele que mantém, que sustenta. E isso mostra ainda a sua compaixão, a sua bondade. Deus bondosamente supre. Ele, na sua providência, Ele supre as necessidades de todos os homens. Aqui está. Quem? O Deus da providência. O milagre apontava para o Deus da providência. O provedor, é Ele que dá. Ele aqui operando o milagre, e aqui muito semelhante ao transformar água em vinho, do nada, de apenas 5, ele alimenta 5.000. O que isso deveria ver? Quem é este? Ele proveu, entenda-me, um milagre é uma realização extraordinária de algo que poderia levar, digamos assim, muito tempo. Imagine, e esse é o questionamento de Filipe e de outros, olha, o que isso é? 5 pães e 2 peixinhos. Não dá. Teríamos que ou ter muito dinheiro, ou teríamos muito tempo para poder o quê? Produzir alimento. O milagre é uma intervenção do Senhor Deus realizando algo que é, digamos assim, interferindo na sua criação e realizando algo de uma maneira imediata que poderia levar muito tempo. Mas é só para mostrar, para apontar que Ele é o provedor. Mas veja só, o que termina? Eles fartos, eles satisfeitos. E aí então, quando o Senhor Jesus vai então trazer a explicação e dizer que Ele é o pão da vida, Ele é o pão que veio do céu e que pode satisfazer as necessidades dos homens. Veja o versículo de número 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo.
E aí vocês vão ver, nós vamos ver que eles não compreenderam. Lembra da mulher? Parece que é a mesma situação da mulher samaritana. Então me dá dessa água, né? Me dá dessa água para que eu nunca mais precise voltar aqui. E aí a mesma coisa eles dizem, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí o que ele declara? Ele diz, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele está dizendo, eu sou o pão que dá vida. Ele já havia dito que ele tem vida em si mesmo. E essa é a realidade. Essa é uma realidade que o homem precisa ver. Todos os que vêm a Cristo precisam compreender a sua necessidade. Precisam ver a necessidade a qual todos nós nos encontramos por causa da queda. Todos nós estamos o quê? Mortos. Sem vida, existimos, mas perdemos a vida de Deus, a comunhão. E aqui ele está dizendo, eu sou o pão que dá vida. Ele é o Deus que veio para dar vida aos que estão mortos espirituais. Ele é o Deus que ele vem dizer, o que come, o que vem a mim, jamais terá fome. E o que crê em mim, jamais terá sede. O que Jesus está dizendo? Que ele satisfaz plenamente o homem. Que ele é o único que satisfaz a alma do homem. E entenda bem, Cristo satisfaz plenamente, perfeitamente, toda a nossa alma e todas as nossas necessidades. E aí a gente pode dizer, ele satisfaz a mente. Todas as questões e todas as dúvidas de qualquer homem deste universo, ela só pode ter resposta em Cristo. Só em Cristo. Ele satisfaz a mente. Ele é a verdade. Todos os questionamentos e todas as interrogações que qualquer homem possa ter, o qual, digamos assim, possa trazer a ele inquietações intelectuais, inquietações na sua mente, ela só é satisfeita em Cristo. Ele encontra a resposta única e somente em Cristo. Mas ele satisfaz as inquietações da alma. Ele é o único que pode satisfazer a alma humana. Ninguém. E é por isso que os homens buscam satisfação em tantas outras coisas. E eles nunca encontrarão enquanto não encontrarem em Cristo que satisfaz plenamente. Ele satisfaz a alma. E aí entenda bem, a questão que nós vamos ver, ele satisfaz trazendo a alma digamos assim, a consciência. Ele traz uma satisfação, trazendo uma paz na consciência. Essa é a maior necessidade do homem. O maior problema do homem é a culpa. É o pecado, e o pecado traz culpa. E essa é uma das coisas que mais inquietam a alma, a mente do homem. E o homem só pode ter paz na sua consciência quando este encontra em Cristo o perdão. Ele perdoa, ele traz paz à consciência, ele é o único que traz o perdão e graça, mas ele é o que satisfaz as nossas necessidades no sentido das nossas inquietações. Lembra que o Senhor Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, com que haver de comer, com que haver de beber, de vestir. E aí ele vai dizer, para quem? Para os seus. Os ímpios é que são assim. Eles vivem ansiosos, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Não significa dizer que os seus não trabalham. Eles trabalham, mas eles sabem que dependem do Senhor Deus, que Ele satisfaz cada uma das nossas necessidades. E aí ele dá duas ilustrações tão claras para nós. Olhe para os lírios. Diz, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu.
Quem vestiu os lírios? Foi o Senhor Deus. Olhe para os pássaros. Eles não semeiam, não juntam em celeiros. Você não vê passarinho armazenando, né? Lá um silo, digamos assim. Você passa assim, tem um monte de silozinho, né? Aí você vai ver, olha, aqueles são os silos onde os passarinhos estão fazendo reserva. Ele diz, ele cuida. Mas a gente sabe que eles não ficam de boca aberta esperando cair. Mas eles sabem que Deus é que provê todas as suas necessidades. Deus, na sua providência, mantém a sua criação. E aqui estava o provedor. Ele satisfaz. A alma é satisfeita unicamente em Cristo. Mas Ele satisfaz a nossa ansiedade quanto ao futuro. Quanto ao futuro? Quantos não ficam ansiosos ou com tanta ansiedade? E parece que nesses dias, nos dias que temos vivido de pandemia, meus irmãos, esta é a satisfação e a certeza que temos em Cristo. O nosso futuro pertence a Ele. Nós estamos certos acerca da nossa esperança. A nossa esperança não é uma esperança esperar, digamos assim, por esperar. Será que vai acontecer ou não? A nossa esperança, ela tem um fundamento, ela é verdadeira, ela é sólida. Porque aquele que diz e que promete é o Deus que não pode mentir. E a alma do crente, ela tem a plena satisfação e certeza quanto ao futuro. Ele cuidará e conduzirá todas as coisas para o louvor da sua glória. Veja o verso 36. Ele vai dizer, porque eu já vos disse que embora me tenhas visto, não credes. Como é que alguém pode crer? Como é que alguém pode receber a Cristo como pão da vida? Como é que alguém pode ter nele a sua satisfação? Ele, e somente Ele pode ser a nossa satisfação. Como é que nós podemos comer ou como é que nós podemos ter dele? Quando Ele deu a sua carne ali na cruz do Calvário, Ele entregando a sua vida para redimir pecadores. E é nós então, quando cremos nele, Ele vem a nós e Ele nos dá vida, Ele nos ressuscita espiritualmente e nele nós somos plenamente satisfeitos. Meus irmãos, alguém jamais será satisfeito fora de Cristo. Ninguém neste universo será feliz, satisfeito fora de Cristo. Assim como o corpo não é satisfeito, farto, enquanto não se alimenta, assim também. Ninguém vai ser satisfeito fora de Cristo. Vai ser sempre um faminto e sempre um necessitado e sempre numa condição em que não tem satisfação. Ele é a nossa satisfação. Você jamais será satisfeito fora de Cristo. Você sempre fora de Cristo estará necessitado, faminto e sedento. E somente Ele é que pode saciar a alma do homem. Só há um pão, só há um alimento que sacia a alma e este é Cristo. Só. Por isso que ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. Ele é a vida. E ele diz, eu sou o pão que dá vida. Ele veio para dar vida aos que estão mortos. Mas saiba, e aqui eu quero só trazer uma aplicação para nós, que às vezes ele nos testa, às vezes ele nos prova, assim como ele provou a Filipe. Veja o que ele disse, versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhe dar a comer? É um fato. Jesus testa, Jesus nos prova, mas olha o que o versículo 16 diz, mas dizia isto
para o experimentar, porque ele sabia o que estava para realizar. Ele nos testa para que a nossa confiança nele seja fortalecida. Ele nos testa para nos mostrar algo sobre quem ele é, para revelar algo sobre a sua bendita pessoa. E muitas vezes nós vamos passar por esses testes e nós vamos ver algo dele se revelando mais e mais a nós, se mostrando a nós. Ele veio revelar isto a Filipe. Filipe veio ver algo da glória do unigênito Filho de Deus. Filipe veio ver que ele é o pão que sacia, que alimenta, que satisfaz. Isto significa dizer que nós devemos ser, pela graça de Deus, meus irmãos, aqueles que um dia foram alcançados pelo Evangelho, as pessoas mais felizes nesta terra, mais satisfeitas, mais contentes. O que nos falta? O que nos falta? Tudo que é necessário para a satisfação da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, nós temos em Cristo. O que nos faltará no céu? Nada. Por quê? Porque nós teremos a Cristo. Mas da mesma forma, nada nos faltará nesta terra, porque nós temos a Cristo. E se temos a Cristo, Ele satisfaz. Ele é a nossa vida. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustém. Assim como o alimento sustenta o corpo, nós temos vida em Cristo, porque nós nos alimentamos, somos nutridos, somos fortalecidos unicamente nele. Que Deus nos abençoe, porque para que nós, mesmo não vendo Ele, mas nós temos este registro para a nossa fé, para nos conduzir, para ver quem Ele é. E isso para nos livrar dos erros que os outros tiveram. Ele é o profeta, mas é mais do que o profeta, porque Ele é aquele que veio para dar a vida. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é rei, mas Ele veio reinar no seu e no meu coração. Ele conquistou a minha alma e a sua alma pelo seu poder, para um relacionamento onde Ele vai ser o Senhor da minha vida e Senhor da sua vida. Isto significa dizer o quê? Que nós dobramos a nossa vontade em submissão ao seu governo, à sua vontade nas nossas vidas. Ele reina na igreja invisível. Ele reina no coração daqueles que um dia o receberam pela fé. E que de fato Cristo venha ser cada vez mais, ou cada dia mais, o seu senhorio venha ser visível nas nossas vidas. Que nós possamos evidenciar: Ele é o Senhor da minha vida. É Ele que diz o que eu devo fazer e eu sou seu servo, rendido aos seus pés, conquistado não pela sua força, mas por um poder gracioso que veio a mim e que me conquistou, me quebrantou e me levou a crer e a ver quem de fato Ele é. Vamos ficar em pé, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez pela sua palavra. Ó Senhor, nós suplicamos que o Senhor desvende a Cristo a nós. Desvenda a bendita pessoa do Senhor, para que nós venhamos conhecê-lo mais e mais, para que nós venhamos segui-lo por quem Ele é, por quem Ele de fato é. Nós não venhamos segui-lo por aquilo que Ele nos dá, mas por quem Ele é. E isso nos leve a um amor, a uma devoção e a uma entrega dele a Ele como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Redentor e Salvador, o benfeitor das nossas almas. Que o Senhor a cada dia nos fortaleça, nos alimentando por meio da Tua palavra, alimentando a nossa alma, porque nós cremos que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Sê conosco, Deus, seja o nosso amparo, continue nos abençoando, continue nos dando graça
de confiar no Senhor em meio às dificuldades, às provações, às lutas, seja com cada um de nós, ó Deus, seja com os irmãos que têm passado por aflições, dificuldades. Ó Senhor, os ampare, os console, os conforte, que eles tenham em Cristo Jesus conforto, consolo, para continuar, Senhor Deus, a caminhada, a jornada da vida cristã, certos, convictos das Tuas verdades, das Tuas promessas. Seja, ó Deus, com cada pai, cada esposo, que o Senhor sustente, fortaleça cada um como líder espiritual do seu lar. A cada um de nós, ó Deus, nos ajuda, nos abençoe, para que venhamos pastorear, cuidar das nossas famílias, com graça, com amor, amando nossa esposa, servindo nosso lar com alegria e dando bom exemplo, dando bom testemunho, Senhor meu Deus, do Evangelho. Abençoe cada uma também das irmãs, Senhor Deus, nos seus afazeres, como esposa, como mãe, como donas de casa, Senhor Deus, que elas sejam assistidas pelo Senhor, para que também, Senhor Deus, possam viver com alegria, satisfeitas em Cristo, procurando em tudo agradar o Senhor, procurando em tudo viver também para a Tua glória, instruindo, orientando os seus filhos no temor e na disciplina do Senhor. Guarde-nos, ó Deus, abençoe nosso país nesta situação tão difícil que temos passando de pandemia. O Senhor é soberano, o Senhor tem o controle de todas as coisas e que em tudo Tu venha a ser exaltado, Senhor Deus, que tudo o Senhor venha vindicar a glória e o louvor do Teu santo nome, executando tudo conforme lhe apraz, executando tudo para aquilo que promoverá a Tua glória, mas também, Senhor Deus, para o bem dos santos, para o bem da alma daqueles que Te amam e que Te servem. Assista-nos no decorrer desta semana, Senhor Deus, nos livre do mal, nos livre do maligno, nos livre também, Senhor meu Deus, da corrupção e do engano do nosso próprio coração. Nos sustenta, nos firma na Tua graça, no Teu Evangelho, para que possamos prosseguir conhecendo e amando o Senhor. Assim Te pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos.